Pessoal, nessa aula nós vamos aprender o que são cotas, como colocar alguns tipos de cotas e como nós podemos fazer algumas edições. Eu vou dividir em dois vídeos, porque depois eu vou gravar um vídeo sobre como criar a própria cota, tá? Bom, cota é esse elemento, né, numérico aqui, onde a gente vai usar para medir os objetos. Então, sempre que a gente faz um projeto, a gente precisa cotar esse projeto, tá bem? Para a gente compreender mais no detalhe como é a composição de uma cota, nós precisamos consultar a norma, a 6492, né, que é a norma de representação dos projetos de arquitetura. Eu vou encontrar aqui no corpo da norma, vou descendo, que eu não me recordo o número, mas nós temos aqui o capítulo, acho que é a A5 ou A4, vamos ver. Aqui, capítulo A5, né? Ó, sobre as cotas, né? Então, a cota deve ser indicada utilizando o sistema métrico de medidas. Em um único desenho deve-se utilizar a mesma unidade de medida. Então, a gente não pode fazer um projeto onde a gente vai colocar a unidade em metro, centímetros e milímetros. Então, isso não pode mais. Antes até podia colocar metros e centímetros. Em alguns casos, até milímetros como expoente. Mas a norma foi revisada e isso não pode mais, né? Então, aqui eu tenho três exemplos de cotas, né? E a cota, ela vai ser formada por 4 elementos. Quais elementos são esses, né? Que a gente precisa compreender. Bom, o primeiro elemento é o limite de linha de cota. Que nesse primeiro exemplo aqui, o limite de cota está sendo representado por uma linha oblíqua, que é inclinadinha em 45 graus, né? Então, isso determina o limite, né, do que eu estou medindo, ó. Então, eu vejo um limite aqui entre esse ponto e esse outro ponto, e aqui nós temos o valor numérico de 4,20 metros. Então, limite de cota, limite de linha, né, de cota, ela é uma das partes da cota toda. Nós temos a linha de cota, que é essa linha aqui, onde a gente vai colocar o nosso número. Então, ela determina, né, até onde a gente está indo com essa cota. Nós temos a linha de chamada. A linha de chamada é essa linhazinha aqui, ó, tá, na vertical. E essa linha de chamada, ela não vai encostar no objeto que a gente vai cotar. Ela não pode encostar, tá bem? E nós temos também a cifra, que é o valor numérico da nossa cota. Esses 3 exemplos de cota, o que muda aqui? Bom, muda apenas o limite da linha de cota, né? A representação. Porque eu posso fazer aqui com uma linha oblíqua, em 45, posso fazer o ponto preenchido e eu posso fazer com seta. Então é uma escolha, né? Eu posso escolher qualquer uma dessas para representar o projeto, tá? Aqui embaixo já existe um texto explicativo, né, de como essa cota vai ser composta. Então, olha, as linhas de cota devem estar preferencialmente fora do desenho. Então, sempre que eu vou cotar, a preferência é que ela esteja fora do projeto, né? Ó, aqui tem uma cota sobrando, mas ela está fora. Mas preferencialmente não significa uso exclusivo na parte externa, né? Eu posso sim fazer uma cota interna. Então a norma diz que preferencialmente é externa, mas nada impede a gente fazer uma cota interna. Ó, item B, as linhas de chamada devem parar de 2 a 3 milímetros do objeto dimensionado. Foi o que eu acabei de comentar, né? A cota, olha, a linha de chamada da cota, que é essa linha aqui na vertical, ela não pode encostar diretamente no objeto a ser medido, ser dimensionado. Ela tem que ter um espaço. Qual é o espaço? De 2 a 3 milímetros, né? Então, isso também tem norma. O que mais? Os limites da cota, os limites de linhas de cota podem ser executados conforme o exemplo, então, que a gente já viu. As cifras podem ter 2,5 a 1 ou 1,8 milímetros e não encostar. Então, esse afastamento aqui, ó, da cifra, que é o valor numérico, para a linha de cota, esse espacinho aqui, ele também está na norma. Enfim, nós temos algumas opções aqui, algumas orientações, melhor dizendo. Tem uma bem interessante, né? Ó, nos cortes, somente marcar as cotas verticais. Isso é um erro muito comum que alguns profissionais da área cometem, né? De fazer cota
horizontal quando a gente está trabalhando em corte. Não pode. Cota em corte, apenas cota vertical. A outra a gente vai ver em planta, né? Então não pode. Evitar a duplicação de cotas justamente para não ficar redundante, né? Então cotar 2 vezes não é legal. E aqui nós temos um exemplo, né, de processo de cota de um desenho. Geralmente a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente cota aquilo que é menor, né? Então no caso, ó, quem fez esse desenho cotou aqui essa paredinha com 25, depois esse espaço interno, depois essa paredinha com 15, e depois o espaço interno, e depois mais uma paredinha com 25. Ou seja, essas cotas menores, elas vão vir primeiro, né? E depois por fora nós temos a cota maior, que é chamada de cota de amarração. Ela vem por fora. Eu não posso inverter essa situação, porque senão eu acabo cortando a minha cota, né? Então veja no exemplo. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma cota linear aqui. Tá? Então vou fazer uma cota grandona, um espaçamento grande. Vou fazer com qualquer medida, só para a gente compreender o princípio, né? E eu fiz aqui mais uma. Então vamos imaginar que essas cotas sejam as menores, né? Então elas vão vir em primeiro. Depois que eu concluir as menores, eu vou pegar uma cota maior, cota de amarração, pegar todo o conjunto e cotar por fora. Então ela sempre vai vir por fora. Eu nunca devo fazer o contrário, né? Fazer a menor para fora e a maior por dentro. Por quê? Porque daí eu vou ter aqui as linhas auxiliares, ó, cortando a linha de cota. Isso não pode acontecer. Então as linhas auxiliares dessas cotas menores estão cortando a linha da minha cota maior. Isso não pode, né? A norma não permite que a gente faça assim. Então isso é uma regra, tá? Sempre vai ser dessa maneira. O que mais nós temos lá na cota? Bom, nós temos aqui, ó, a cota indicada nos vãos acabados, prontos para receber as esquadrias. Então, quando a gente for cotar um espaço aqui, ó, com uma porta ou com uma janela, é o espaço do vão da alvenaria, né? E não da passagem da porta. Tá? Então, às vezes, algumas pessoas podem confundir isso. Vão de passagem da porta é um, vão de alvenaria para instalação é outra. E a norma traz que a gente tem que colocar nesse projeto arquitetônico o vão de alvenaria. Depois nós vamos fazer o projeto da porta só, e aí sim a gente pode colocar a medida interna. Tá? Mas além dessas cotas lineares, né, nós temos as cotas de nível. Então, ó, cotas de nível, representação em corte e em planta. Então, sempre que a gente faz uma planta ou um corte, a gente precisa entrar com esse tipo de cota. A cota de nível, pessoal, como o próprio nome diz, né, ela vai representar essas alturas. Então, quando eu estou olhando em planta, eu não consigo mais identificar essas alturas do piso. Por quê? Tudo é um plano 2D, eu não tenho mais essa referência da altura, né? Mas mesmo não tendo essa referência através do desenho, nós precisamos colocar, então, a cota de nível, que é essa aqui. A cota de nível vai ser formada por um alvo, que tem que ser feito exatamente do jeito que está aqui, mais o valor da cota, né, o valor numérico da altura que esse ponto específico vai ser locado. Né? No nosso caso aqui, ó, tem um exemplo de uma cota a 21,30, né? 21,30 metros de altura. Qual é o ponto zero? Bom, aí eu não sei, esse desenho aqui não traz, né? Mas se ele está a 21,30 é porque existe um ponto zero e a gente está vendo a altura dele aqui. Isso é a representação com alvo de uma cota em nível visto em planta. Mas a gente tem a mesma cota em nível, quando a gente for fazer um corte. Então, quando a gente faz um corte, a gente precisa colocar também, só que a representação muda um pouco, né? Ó, muda um pouquinho. Nós temos aqui também uma seta achurada, temos as duas linhas e o valor da cota, o valor numérico. Então, isso é obrigatório a gente colocar nos nossos projetos. A cota de nível, ela pode ter duas informações ainda. Eu posso colocar duas vezes aqui, ou dois números, né? Eu posso colocar uma cota NO e uma cota NA, né? NO é uma cota no osso, a cota estrutural, sem revestimento nenhum. Então, a nossa laje, geralmente, a gente cota no osso, né? Sem contrapiso e sem piso acabado.
Já a cota NA é a cota no acabamento, então é acima do piso acabado. Tá? Então existe essa diferença na hora de colocar a cota. Inclusive tem legenda aqui, ó, NA, nível acabado ou no acabamento, né? E NO, nível no osso ou nível em osso, tá? Então essas cotas são muito importantes. Existem outras cotas, que nem cotas de nível, mas para topografia a representação é um pouco diferente. A gente acaba não usando isso no projeto arquitetônico, mas é uma realidade nos projetos de topografia, tá bem? Bom, então o princípio de cota é esse. E no AutoCAD, como funciona? Bom, eu vou mostrar aqui algumas cotas de como a gente pode colocar cotas, tipos de cotas, e no próximo vídeo eu mostro como a gente pode criar a própria cota. Então vamos lá, vou abrir um arquivo aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Deixa eu só apagar isso. E eu fiz aqui um quadrado de 1 por 1, tem um círculo e tem essas duas linhas com uma abertura. Como é que a gente pode cotar, né? Bom, para cotar existem dois caminhos. Se eu for na aba Home, eu vou encontrar aqui em Annotation, eu consigo encontrar as cotas. Mas o ideal é que a gente venha aqui na aba Anotativa e vá até a opção de Dimensions, né? E aqui a gente tem todas as ferramentas para trabalhar com a cota. Inclusive, nós podemos aqui em cima escolher o tipo de cota. Como a gente não tem nenhuma criada, embora eu tenha uma aqui, ó, cota aula, né? Mas a de vocês vai aparecer apenas a ISO 25. Por que aparece a ISO 25? Porque no início do projeto, quando a gente abre um template base, o template é o ACAD ISO. O padrão ISO já vem com a cota ISO 25. Então a gente pode utilizar ela como exemplo. Eu vou selecionar, então, cota ISO. Tá? E aqui, ó, nós temos três possibilidades também de cotas, né? A primeira são as cotas unitárias, onde eu vou ter que fazer uma por uma. Depois eu tenho essa Quick, que eu consigo fazer uma cota automática. Eu particularmente não gosto muito dessa Quick, mas ela funciona. E temos essa outra que eu consigo fazer várias cotas ao mesmo tempo. Cotas contínuas ou essa do tipo Baseline, que eu vou mostrar para vocês. Ela é a partir de um ponto inicial. Bom, a cota mais simples é essa aqui, linear, tá? Então, se a gente clicar nessa setinha, a gente encontra a cota linear. Para eu cotar, eu seleciono a que eu quero, clico num ponto, clico no outro ponto e arrasto para cima, né? E dou mais um clique. Veja que essa cota ISO, ela é um pouco grande, né? Ela está fora das nossas proporções aqui do desenho. Sim, né? A gente vai usar ela como exemplo apenas, mas depois a gente vai aprender a criar nossa própria cota. Para não ficar tão ruim assim para a gente conseguir enxergar, vamos fazer o seguinte. A gente vai digitar um atalho aqui para ajustar essa cota. O atalho é D, letra D de dado, vamos apertar o D, Enter. E aqui já vai aparecer, né, a opção para eu fazer o gerenciamento do estilo da minha dimensão, da minha cota. Eu vou usar essa cota ISO 25, vou pedir o Modify, eu vou modificar essa cota. Bom, depois a gente vai entender todas essas abinhas, mas por enquanto eu vou entrar aqui em Fit, e dentro de Fit eu vou ajustar essa escalazinha da cota. Então está com 1, eu vou colocar 0.1, e vou pedir um OK aqui, e vou fechar. Pronto, veja que ela diminuiu, né, na proporção, ela ficou até um pouco grande ainda, eu posso até diminuir mais, então D, Enter, vou voltar lá, ó. Vou pedir aqui ISO, Modify, vou em Fit de novo, eu vou colocar aqui 0.05, metade, né? Dou um OK, fecho, pronto, diminuiu mais, e vou deixar assim, tá bom? Então a linear eu consigo fazer, ó, na horizontal, na vertical, das duas maneiras, ó, perfeito, tá? Mas às vezes essa linear, às vezes ela é insuficiente, né? Então vamos imaginar, eu quero cotar essa linha aqui em que está inclinada. Se eu pegar a linear, ó, o que vai acontecer? Ó? Eu clico nela, ela vai pegar e vai fazer uma cota vertical, né? Ela não vai acompanhar essa linha, essa inclinação da linha. Então há uma diferença aqui, né? Essa cota está errada se eu quiser saber exatamente o comprimento dessa linha. Então eu tenho que começar a trabalhar com outras cotas. Eu vou pegar a cota alinhada.
A cota alinhada, a gente clica num ponto, clica no final dessa linha, arrasta. Agora sim, ó, ela acompanha, né? Ela fica paralela a esse objeto. Então aí sim, já é na medida correta. Se eu pegar a linear, né, que nem a gente colocou antes, ó, olha a diferença que vai dar. Obviamente, né, vai dar essa diferença. Então, alinhada a gente usa bastante. A angular a gente vai usar também. Então, vou clicar aqui, ó, nessa e nessa. E eu posso arrastar para um lado ou para o outro, né? Então, sim, a angular a gente usa. Pode fazer até cotas aqui, um ângulo de 90 graus. Então, sim, bastante utilizada. O que mais a gente tem? Cota de arco. Eu não tenho arco nenhum aqui, mas eu vou pegar um círculo qualquer aqui. Vou cortar. Então, vou imaginar que eu tenho um arco e eu preciso cotar esse arco aqui, né? A distância dele. Como é que eu faço? Sei lá, imagino que eu tenho uma parede em curva, eu vou comprar rodapé em curva. Eu vou comprar sempre por metro linear. Como é que eu vou saber quanto tem isso aqui, né? Então a gente usa essa opção de comprimento do raio, do arco, né? Simplesmente eu seleciono o arco, dou um clique, ó, e eu arrasto um pouquinho e ele já vai aparecer a medida, ó, 2,23 metros. Então bem facinho clicar, né? E pegar já a informação que a gente precisa. Raio, então se eu tiver um círculo, clico no círculo, já aparece o raio. Se eu tiver aqui um diâmetro, mesma coisa, ó, clico no círculo para pegar o diâmetro, pronto, clico, arrasto. Se eu tivesse uma parede em curva, né, então vou pegar aqui e fazer uma paredinha em curva, ó. Então um cantinho em curva, com fillet de raio de 30 centímetros. Tá? Se eu pegar a cota de raio, clico nesse cantinho, pronto, ela cota também. Então não precisa ser um círculo, né? Tem que ter uma curva, obviamente. Então dá para a gente utilizar. Essas duas últimas aqui, eu basicamente não uso, eu não vejo muita utilidade no projeto arquitetônico. Essa primeira faz uma cota com alguma referência no meio, né? E essa aqui pega alguns pontos de referência. Então também a gente acaba não utilizando essas duas, mas as outras todas a gente acaba utilizando, tá? Bom, vou apagar aqui essas cotas. Se a gente pegar a cota automática, Quick, eu seleciono, ela vai pedir para eu selecionar a geometria que eu vou dimensionar, que eu vou cotar. Vou clicar nesse quadrado e vou dar um Enter. Veja que ela já pegou uma cotazinha, arrastei para cima aqui, ó. Ela já pegou. Então ela cota de uma maneira automática, né? Então, bem interessante. Bom, para explicar as outras duas, eu vou fazer uma cópia aqui, ó. Perfeito? E agora nós temos essas duas opções, a cota contínua e a baseline. Para as duas funcionar, a gente precisa ter uma cota inicial simples, né? Então, vou fazer aqui uma cota linear, ó. Então, vou cotar daqui a aqui. Pronto, fiz a primeira. Agora sim, agora eu consigo habilitar essas duas cotas. Eu vou pegar a cota contínua. Repare que quando eu clicar na contínua, ela já pegou esse último ponto que eu coloquei de referência e é só eu ir clicando agora nesse ponto, nesse e eu vou embora, né? Ó. Terminei, aperto o Enter, depois ESC, finalizo o comando. Ó. Então eu fiz uma cota, ó, contínua a partir dessa primeira. Então, sempre eu tenho que ter uma, né, para eu conseguir fazer a referência. Então, é possível, sim, né, trabalhar com a cota contínua. A gente ganha bastante tempo com ela, né? E a outra, a baseline, como é que ela funciona? Bom, assim como a contínua, a gente tem que ter uma inicial, ó. Então, vou colocar uma aqui. Só que a baseline, ela vai pegar sempre a partir do ponto inicial. Então, clico na baseline. Veja que ela pegou esse ponto aqui, ó. E agora eu vou clicando. Ela vai sempre criando uma cota a mais, mas todas as cotas estão referenciadas a partir do mesmo ponto. Ó. Terminou, dá um Enter, aperta ESC para sair do comando e está feito, né? Então veja, todas foram a partir desse único ponto. Para que a gente usa isso aqui, professor? Bom, quando a gente vai fazer um projeto de instalação de elétrica ou hidráulica, né? É normal que a gente tenha uma referência única para todos os posicionamentos da tubulação. Assim a gente evita erros, né, na hora da instalação. Então isso é comum acontecer, né?
Então pode sim também utilizar. É mais comum no projeto arquitetônico a gente utilizar a cota contínua, mas essa aqui também funciona muito bem. Bom, basicamente é isso, tá? A cota também a gente vai construir um layer para ela, embora a gente possa colocar aqui escolher um layer específico, mas para escolher o layer aqui eu tenho que ter o layer criado, né? Então geralmente a gente cria um layer para cota e ela vai funcionar assim como uma linha, né? Eu posso ter espessura, cor e tudo mais, tá bom? Então nesse vídeo é apenas tipos de cota, como a gente cota um desenho, como a gente insere, como a gente faz uma pequena edição, que nem eu mostrei, mas no outro vídeo eu mostro como a gente pode criar a própria cota.